Fala baixistas, tudo bem? Hoje a gente está aqui para estrear um novo quadro do canal que é Analisando Linhas de Baixo, onde eu vou pegar algumas linhas de baixo aí famosas, icônicas, que a gente gosta de ouvir e tocar e dar uma analisada para entender como que elas foram feitas e para facilitar, para que você possa tocar na sua casa, com sua banda e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre a música Um Minuto para o Fim do Mundo, que tem uma introdução de baixo bem legal e ao mesmo tempo bem simples de fazer. Bom, vamos direto aí para o assunto. Para começar, essa introdução ela é baseada em 4 notas: Lá menor, Dó, Sol e Fá. Então a sequência dela, pensando nessa introdução, seria basicamente isso aqui. Mas, apesar dessa sequência estar certa, a gente sabe quando a gente ouve não é esse o som que tem, não é assim que soa. Por quê? O que o CPM fez que tornou essa introdução interessante? Em vez de usar a nota grave aqui em cima seca, eles usaram uma oitava para baixo e em formato de acorde, né? Então a gente vem aqui, tá aqui no Lá, com qual que é a oitava para baixo? O Lá tá aqui, né? E aí qual que é a graça? Eles construíram acordes para fazer essa introdução. Então não é seco. Se fosse seco, seria isso aqui, ó. Lá menor, a mesma sequência, Lá menor, Dó, Sol e Fá. Mas não é, eles usaram os acordes. E qual foi a posição de acorde que predomina aqui? É o bicorde, ou utilizando a quinta nota referência. Então a gente está aqui no Lá. Qual é a quinta nota do Lá? Está aqui embaixo, para fazer aquele desenho do bicorde, que é o Mi. Esse desenho ele vai predominar aqui no Lá menor, né, no caso, no Sol e no Fá. A única nota que muda é o Dó, onde o que ele usa de referência é a terça nota, não é a quinta. E aí o desenho seria esse daqui. Então, basicamente, ele usa esses acordes para construir. Então, fica assim, ó. O Lá menor, Dó, Sol e Fá. Então, você vê que a sequência das notas é a mesma, só que os acordes que ele usa aqui já dão um som diferente. Que seria isso aqui. Então, esse é o desenho básico dessa introdução. Só que, ainda assim, isso não é o que o CPM faz. Essa é a base. Mas o que é que o CPM usa como artifício para dar mais peso nessa introdução? O Dó, essa segunda nota aqui, ó, né? Não é exatamente isso que eles fazem. O que eles fazem o que foi feito, né, para construir essa introdução? O baixo inteiro afinado um tom abaixo. Então imagina que esse desenho aqui, se a gente descer um tom, ele ia vir para cá, né? E aí aqui seria o meu Lá, o Dó seria aqui, certo? Não sei se vocês sabem, mas aqui na casa 12 é a oitava da própria corda solta, né? Então o desenho seria aqui. A hora que ele viesse para cá, ele não toca aqui na 12, ele tocaria isso aqui solto, daria o grave que a gente está procurando. O resto continua o mesmo desenho. Ficou confuso, né? Mas eu vou te passar uma forma mais fácil ainda de fazer. O que eu faço para tocar essa música? Em vez de baixar o desenho inteiro do baixo e complicar aqui com as notas depois, quando parte para a segunda parte que é grave, eu simplesmente pego essa corda aqui que é o Ré e eu afino só ela em Dó, tá? Então você vai pegar e afinar o Ré em Dó. Qual é o jeito mais fácil? O Dó não tá aqui, ó. Então a corda aqui embaixo ela tem que soar igual aqui. Eu vou abaixar ela. Vou baixar ela até ela ficar soando igualzinha a corda lá na terceira que é o Dó. Ainda tá um pouco mais alto. Tá um pouco mais alto. Tá quase. Se você não tiver um afinador na mão, isso aqui é muito simples. Aqui você vai tocar o Dó, você vai tocar o Dó aqui, e você vai tocar a corda de baixo também. Eles têm que ter o mesmo som. A gente chegou no Dó. Então, eu tenho um baixo com afinação normal, eu peguei o Ré, abaixei o tom dele até o Dó. Certo? Então agora a nossa corda Ré, deixa eu subir um pouquinho para vocês poderem ver as cordas também. Então, essa aqui virou Dó. Então, a afinação que está agora no baixo é Mi, Lá, Dó e Sol. Certo? A única coisa que eu fiz até agora foi abaixar a corda Ré pro Dó. Beleza. Se eu abaixei ela, mudou de posição, certo? Sem pensando, se a gente descer um tom, andou duas casas, né? 2 traços, 2 casas para trás. Então, lembra o que eu falei no começo. A sequência é Lá menor, Dó, Sol e Fá. Lá menor aqui, certo? A oitava seria aqui. Só que como a gente baixou o tom dela, ela baixou, né? Andou 2 casas. Agora o Lá é aqui. Lembra que eu falei que o acorde estava sendo construído em cima da quinta? Que a posição original era isso daqui, ó?
Se eu andei e eu só andei uma corda, o dedinho continua no mesmo lugar, só que a tônica andou, certo? Então agora a posição que você vê aqui, ó, o acorde certo vai ser isso daqui, ó, não é mais isso. Porque quando eu desafinei, né? Quando eu baixei o tom, eu fiz descer isso aqui. Então a posição base agora, para você tocar essa introdução, são os dois dedos na mesma casa. E você vai para a casa 9, que agora é o seu Lá. E o grande truque lembra que eu falei que você ia, o Dó, né? Agora, como ele baixou, ele pode ser usado solto, foi o que a gente fez aqui. O Dó é isso aqui, ó. Então, em vez de você usar o Dó agudo, você vai usar ele solto. Então, o desenho vou chegar mais perto aqui, ó. Você vai estar assim, na 9. A segunda nota, que é o Dó, você vai simplesmente tirar o dedo de cima. E aí ele vai ficar o Dó com a terçada. Esse é exatamente o som que tem na gravação original. E aí as outras notas, como eu falei, como o desenho mudou, você vai continuar com essa posição dos dois dedos na mesma casa. Para trás aqui, que agora isso aqui é o Sol e isso aqui é o Fá. Se ficou meio complicado, vamos tocar para deixar isso mais simples. Você vai aqui na casa 9, você vai isso aqui, com os dois na mesma casa e vai tocar ele para baixo, retinho, tocando as duas cordas. Você vai soltar só o dedo de cima, dois dedos de novo aqui para trás na casa 7 e depois dois dedos de novo na casa 5. Isso tudo que a gente mexeu, fez acorde, etc, continua sendo a mesma coisa. Lá menor, Dó, Sol e Fá. Se você juntar tudo isso, vai ficar assim. E essa é a introdução da música Um Minuto para o Fim do Mundo. Se você ficou com alguma dúvida ou ficou um pouco complicado, pode deixar nos comentários que eu vou dar uma lida, eu respondo, mas eu espero que tenha te ajudado aí, porque eu passei alguns anos na minha vida, quando eu estava lá no ensino médio, tentando entender essa introdução, e eu não tinha, na época eu não tinha sacado que tinha essa coisa de afinar o baixo, né, um tom inteiro para baixo aí, para deixar esse gravão que vem no Dó. Obviamente eu não tinha entendido isso quando eu era moleque lá naquela época, mas eu acho que dessa forma fica bastante simples de tocar e é uma introdução muito legal. O resto da música toda, se você pegar aí, o baixo vai acompanhar basicamente a cifra. Então, por isso que eu acho interessante não desafinar essas cordas aqui de cima, porque a tônica continua igual, né? Então você vai ter o verso lá. E aí é só uma corda. Se você estiver no ao vivo, se você só tem um baixo, você vai fazer um show com sua banda, não dá pra você ficar trocando de baixo, afinando, você desafinar uma corda só é muito mais simples, né? Do que você fazer isso no baixo inteiro. Bom, galera, espero que tenha ajudado. A gente vai voltar aí com novos vídeos agora, outros vídeos para analisar linhas de baixo icônicas aí pra gente entender o que é que foi feito. E a gente se vê no próximo vídeo, fechado? Até mais!